Oi, pessoal, enfermeira Noemi Nogueira aqui novamente com vocês para falar um pouco sobre o Viagra, que é um assunto que está muito em alta de acordo com algumas polêmicas que aconteceram recentemente. Então, eu vou falar para vocês quais são os riscos de quem usa Viagra sem prescrição médica e principalmente para a população mais jovens de homens, que às vezes alguém tem curiosidade, né, de usar só para saber o que acontece, e isso pode ser muito prejudicial à saúde. Então vem comigo que eu te explico. Então, o que vamos falar hoje? Vamos falar hoje do composto citrato de sildenafila, que é o nome químico do composto que se dá origem ao Viagra, que é o nome comercial. Ou seja, existem outros no mercado sem ser esse nome, cujo o composto, o componente, faz o mesmo efeito, ok? E ele é indicado para quem? Para homens que possuem disfunção erétil. E o que é disfunção erétil? Disfunção erétil é uma disfunção, ou seja, uma anormalidade da qual o homem não consegue manter uma ereção de maneira satisfatória para que ele tenha relação sexual. E pode acometer homens de qualquer idade, mas é mais comum a partir dos 40 anos e conforme os anos vão passando, é mais comum você ver idosos, acima de 60 anos, por exemplo, que já tenham algum tipo de problema de disfunção erétil devido a outras comorbidades, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Esses outros fatores acabam acarretando para disfunção, inclusive o tabagismo é um deles. Então, ele é necessário? Sim, o composto de citrato de sildenafila, ele ajuda esses homens que já possuem algum problema de disfunção a tratarem de certa forma e continuarem a sua vida sexual ativa sem nenhum outro problema, né? Tentando amenizar um pouquinho essa comorbidade, né? Essa disfunção. Mas o que acaba acontecendo é que muitos jovens que não têm problema nenhum de disfunção acabem se automedicando, comprando por vontade própria, só para ver se dá um plus na ereção, para ver se tem alguma diferença na vida sexual. Quando na verdade o composto em si ele acaba gerando dependência, disfunções oculares, a pessoa pode ficar cego, pode ter uma deficiência visual muito grave e também problemas cardíacos. Então, às vezes você tem algum problema cardíaco ou tem uma probabilidade maior de ter problema cardíaco por conta de fatores genéticos e você vai usar o Viagra, você pode acabar tendo de vez um problema cardíaco. Se você não tinha antes, você passa a ter, porque ele aumenta muito a frequência cardíaca, aumenta a pressão do sangue nos vasos. Então, se você não tinha problema cardíaco, você passa a ter taquicardia, a ter um esforço maior pelo seu coração, passa a ter dor precordial. Para quem já teve infarto, é perigosíssimo porque pode novamente ter infarto. Para quem já é hipertenso, é mais perigoso ainda porque aumenta a pressão sanguínea dentro dos vasos, aumenta a pressão arterial. Então, é um medicamento, como qualquer outro, para tratar uma doença. Não é para você ir lá e esporadicamente tomar só para ver no que vai dar. Ele deve ser prescrito por um médico e ele é muito perigoso por conta disso, por conta dessas consequências gravíssimas no corpo inteiro. Por exemplo, você pode ter as suas ereções normais e aí começa a fazer o uso do Viagra, uma vez ou outra, só porque você se sente melhor fazendo isso. E com isso, o composto ele vai te deixar dependente. Aos poucos, você vai estar precisando tomar Viagra para ter suas relações normais e não como era espontâneo antes. Então, gera dependência, disfunções na retina do olho, que são aquelas alterações visuais que eu falei para vocês, podendo até causar cegueira, e doenças que acometem o coração, principalmente para quem já tem uma tendência a ter doenças cardíacas, é perigosíssimo. Então,
Gente, eu tô usando desse tema por conta das últimas polêmicas que teve por conta do Viagra. Imagino que algumas pessoas vão estar parando nesse vídeo por conta disso. Mas é importante a gente saber que não é brincadeira, não é pra qualquer um, tá? Só tome se você realmente tiver uma prescrição médica e tiver problemas de disfunção erétil, tá bom? Do contrário, não faça isso com a sua saúde. Grande beijo e falou!